Para você que clama, este é o Palavra da Fonte. Apocalipse capítulo 1, verso 17. João diz assim: quando eu vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Não tenha medo, não tenha medo. Quero meditar com você nessa frase, nessa palavra, dirigida a João: não tenha medo. Quantas pessoas têm medo de ler o Apocalipse, de conhecer as revelações? Ficam assombradas, ficam assustadas. Mas eu queria dizer para você, nesta início de tarde, não tenha medo. O que foi escrito para o nosso próprio bem. O que foi escrito para nos alertar e nos preparar. Quando nós lemos a partir do verso 9, João ele começa a descrever a visão e a circunstância de onde ele se encontrava. Ele diz: eu, João, também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. E ele diz assim: eu estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. João estava exilado em uma ilha chamada Patmos. Por que ele estava lá? Por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus Cristo. E lá neste lugar, ele é marcado por uma experiência extraordinária, que é a visão que ele tem, as revelações que ele tem. O verso 10 diz assim: ele testemunha dizendo: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que você vê, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E o verso 12, ele vira, diz a palavra de Deus assim: virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, olha só, queridos, a visão. Ele vê 7 catiçais de ouro. No meio dos 7 catiçais, ele vê um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingida pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve. Os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando brilha ao meio-dia, ou quando resplandece na sua força. E o verso 17, ele diz: então, quando eu tive essa visão, quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto. Caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não tenha medo, João. Ele foi socorrido pelo Senhor, e ele agora recebe essa palavra: não tenha medo. Você não precisa ter medo. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Não tenha medo. Diante da grandeza da visão, João cai aos pés do Senhor Jesus como morto.
Não tenha medo. Mas por que não tenha medo? O que o Senhor Jesus estava querendo dizer para ele? Não tenha medo. Jesus estava querendo dizer para ele: eu estou no controle. Eu estou no controle. E a palavra de Deus diz, olha o verso 18. Jesus diz para ele o seguinte: eu que vivo, eu fui morto, mas eu estou aqui vivo para todo sempre. Jesus tranquiliza o coração de João, dizendo: não tenha medo, eu estou no controle, eu estou aqui vivo para todo sempre. E mais, eu tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Queridos, o que mais atormenta os homens é a possibilidade real da morte. Sabe, o que mais atormenta o homem é este temor da morte e a realidade do inferno. Por mais que muitas pessoas neguem isso, por mais que as pessoas tentem negar que não existe inferno, ele sabe no seu interior. Então o Senhor tranquiliza o coração de João, diz assim: fique tranquilo, não tenha medo. Eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Não se preocupe. O conteúdo da visão que João teve, queridos, é extraordinário. E ele tem um alvo. Qual é o alvo? A princípio, as 7 igrejas da Ásia, que por sua vez representam as demais igrejas em todos os tempos. Portanto, esta visão, esta palavra que foi dirigida às igrejas, diz respeito a mim, diz respeito a você. Ela tem esse alcance. Mas eu queria me ater, querido, à palavra que o Senhor Jesus disse a João: não temas. O que tem feito você ficar tão aterrorizado? Por que você não consegue ler Apocalipse? Quando alguém diz que vai falar sobre o tema, você nem quer ouvir. Eu conheço pessoas que elas descartam 100% da possibilidade de ouvir uma palestra sobre o Apocalipse. O Senhor está dizendo: não tenha medo. Ele está vivo. Ele está dizendo: eu estou no controle. E se Jesus está no controle, nós não precisamos ter medo. Nós precisamos servi-lo, obedecê-lo, honrá-lo com as nossas vidas. Não precisamos ter medo de nada. Podemos confiar, porque esta é a promessa dele para conosco. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus te abençoe e até o nosso próximo Palavra da Fonte.